sejam bem-vindos a mais um Não Sei Ser, um programa incrível que tem uma presença notável em situações como, nomeadamente, Passadeira Vermelha. E vocês dizem, uau, Joana, que símbolo de sucesso. Pá, até, vou-vos dizer, não sei se estão a par, mas na semana passada saiu a minha entrevista com... entrevista, não é uma entrevista, é uma conversa com a Madalena Abcacis, em que no final fizemos uma brincadeira em que eu disse, bora... O que é que podemos criar aqui que dê celeuma, que faça com que isto seja falado? Então ela inventou que o marido e ela já não estavam a dormir no mesmo quarto, que por acaso até era verdade, mas porque os filhos estavam doentes e então queriam revezar-se sem estarem a prejudicar-se um ao outro. Pá! 2 milhões de views até às... Eu nem sei bem o que é que são 2 milhões, então são 100 salas Mel Arena completamente esgotadas, ok? São Braga, Coimbra, Faro, Aveiro, tudo junto, isto num reel apenas em que Madalena Abcacis disse que não estava a dormir no mesmo quarto com o marido, o Nuno. Depois vim a saber que há várias coisas para isto ter gerado uma grande celeuma. Uma delas foi que, segundo constou, daquilo que vi, ainda não fui verificar, o marido de Madalena Abcacis é bastante... generoso de cara, ele dá cara às pessoas e portanto acho que houve muita gente, que ele está no mercado, mas pronto, foi giro na Passadeira Vermelha. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Eu vou fazer aquela cara de react que eles fazem, mas vá. O que é que nós podemos pôr num reel que eu publique e que dê celeuma? Agora é que esta última semana eu e o Nuno decidimos não dormir no mesmo quarto. Achas que isso está a afetar negativamente a vossa relação? Tens muita boa, meu. Não sou nada, a rir. Está bem. Espera, então vá, do início. Desculpem lá, eu estou ofendida, mas ofendida. Madalena Abcacis, só para dizer, não te vou seguir mais. Calma, Estou Carolina, ofendida. espera aí. Estou ofendida. Após esta confusão toda nas redes sociais, a Madalena reagiu assim no seu Instagram. Ouve lá o que ela tem para dizer. Então, Depois da tanga do dia. Ainda há pessoas que estão a acreditar, acho lindo. Mas eu acho que as pessoas que estão a acreditar são pessoas que não me seguem. Porque as que me seguem sabem. É uma forma realmente de conseguir 1 milhão de visualizações para a amiga. Se é uma coisa gira. A questão é a mentira. A questão é, Sim, é a como mentira. é que olham para esta mentira? feliz. Eu caí muito. Eu caí. Eu acho que isto é uma coisa de marketing como outra qualquer. Ela foi muito credível. Eu acredito em tudo. Mas não ia fazer uma partilha destas num podcast? Não. Podia fazer Partilham ali tudo. naquele ambiente confortável, com uma pessoa de quem gosta. Isto não é brincar com o karma? Olha, pode ser. Nunca pensei nisso. Pode ser. Não deve-se emanar estas coisas. Já não é karma sem emanar. Pá, isto foi uma eternidade, não foi? Aqui ainda por cima não estou a ouvir o áudio, estou só a olhar para o cronómetro no Madeira. Eu sabia que era para aí 1 minuto e meio, então estava... Oh, que nervos! Se calhar se eu não me lembrar de pôr o áudio vai ser o melhor 1 minuto e meio da vossa vida, em que há só silêncio, um tempo para vocês, para respirarem fundo, para cima, para baixo. Obrigada à malta do Passadeira Vermelha. Lamento que vos tenha causado alguma ansiedade, mas cá estaremos para o próximo reel viral que possa haver. A Madalena é que disse isto, disse, isto até é uma reflexão interessante sobre aquilo que depois causa viralidade e como é que as coisas são retiradas do contexto, depois em publicações nas redes e nas revistas cor-de-rosa. Sim, é interessante, mas não me parece que vai mudar nada, não é? Não. A não ser que eu agora sou a moça dos TikToks, porque há mais malta na rua a reconhecer-me. Olha, não sabia quem tu eras, mas vi pela tua voz que és a rapariga que falou agora com a Madalena Abcacis, não é? Pelo menos já pararam de me confundir com a Inês Aires Pereira, porque sabem que ela, em princípio, ainda estará em casa com bombas e mamas e zero saudades, zerem. Mas bem-vindos mesmo, todos aqueles que chegaram agora por causa do podcast da Madalena Abcacis. Eu sou a Joana Gama, sou comediante, faço stand-up comedy, fiz rádio durante muitos anos, também já fiz televisão, Prova Oral, Maluco Beleza, RFM, Mega, Antena 3, sei lá, SIC Radical, pronto. Esta pessoa, ok? Continuem a seguir o podcast porque vai continuar a haver também entrevistas fixes, conversas fixes e também estes rantezinhos de coisas. Por exemplo, eu daqui a pouco vou falar de... Não, vou falar já.
Eu ando super feliz porque ultimamente com stand-up comedy, eu como já faço isto há muito tempo, eu começo a reparar não, é inegável que há cada vez mais espetáculos de comédia, cada vez mais espaço para comediantes nacionais conseguirem ocupar salas gigantes. O Vítor Sá fez Tivoli, Luana do Bem fez Tivoli, Ricardo Maria fez Tivoli, André de Freitas vai fazer Trindade, tudo comediantes incríveis estão a esgotar em todo lado, e senti isso ao ver o espetáculo da Joana Marques. É do espetáculo da Joana Marques que eu vos quero falar. Não necessariamente sobre a minha opinião, no entanto, cá vai ela. Acho que foi um espetáculo super competente. Nota-se que é escrito por alguém cuja profissão é escrever. É um espetáculo de uma argumentista, está tudo muito bem ritmado, parecia terminada. É matemática, sentia-se ali um ritmo por completo. Agora, aquilo que... Quem é que me está a telefonar? Agora não pode ser. Quem me conhece sabe que eu sou o contrário disso, ou seja, eu sei escrever, estou a escrever cada vez melhor, mas a minha cena em palco é mais movimentação, oscilação, entrega genuína, e senti que a Joana, pelo menos para já, está ainda, sei lá, tem alguma timidez, também muita vontade de dizer bem o texto, por ser argumentista de si mesma, não é? Portanto, sente-se isso, mas achei um espetáculo ótimo, super competente, super engraçado, e que me fez sair de lá a pensar em novas coisas. Como sabem, o Enceto própria é muito sobre os anjos e aquela desavença que ela teve com os anjos, ou os anjos com ela, e a conversa sobre os limites do humor, já é algo que vomito. Posso falar sobre isso sempre que me perguntarem, mas acho que não é de momento aquilo que é mais interessante a ser debatido aqui, pelo menos para mim. Eu saí do espetáculo a pensar que a luta que existe aqui entre estas duas partes não é necessariamente uma luta em igualdade, por vários motivos, e andei a ler um bocadinho sobre isto. Existe uma coisa chamada capital cultural. Isto é o que faz com que as pessoas sejam diferentes umas das outras por qualidades já inatas, mas não necessariamente que tenhamos nascido com elas. São adquiridas, mas no momento, ou seja, a família onde nós nascemos, o contexto social em que nós estamos, e isso faz total diferença. Não tem a ver necessariamente com dinheiro ou não ter dinheiro, mas tem a ver com diferentes segmentos da população que têm capacidades e resultados diferentes no seu dia-a-dia, na sua vida. Por exemplo, as pessoas com maior capital cultural são mais sofisticadas, conseguem controlar mais a narrativa. Aqui vou dando uma olhadela às minhas notas. Conseguem controlar mais a narrativa, conseguem ser razoáveis no sentido em que não é a emoção que as faz explodir por completo e dizer coisas só a direito, são menos reativas. As pessoas com menor capital cultural são pessoas que são mais frontais, que são mais diretas, que são mais literais, são mais emocionais e também são vistas... podemos debater se é de forma justa ou não, são vistas como menos sofisticadas. E nós somos muito classistas no mundo inteiro, mas em Portugal também. Então, o que é que acontece? Acontece que, no caso dos anjos, o que é que eles sentiram? Eles sentiram o orgulho ferido, sentiram-se humilhados publicamente, sentiram-se... injustiçados, e foi uma chatice porque isto houve ali o efeito Streisand, que é, acho que uma vez a Barbra Streisand teve uma fotografia aérea da sua casa, quis processar a malta que o fez e retirar a fotografia de circulação, e só acabou por chamar mais a atenção para aquilo que tinha acontecido, que foi mais ou menos isto que aconteceu com a atuação dos anjos, que é, quem não sabia passou a saber. Agora, eu estava a dizer que há pouco somos muito classistas, mas aqui o marcador de classe não é apenas dinheiro, ok? Tem a ver com muita coisa. Isto nota-se muito nas diferenças de norte para sul, na forma como nos comparamos uns aos outros. As pessoas de Lisboa dizem, lá em cima, eles dizem como é e não sei o quê, são muito mais calorosos, são muito mais expressivos, e a malta lá de cima se calhar diz, os de Lisboa são os snobs disto e daquilo, têm a mania que não sei o quê. Ok, então quais é que poderão ser aqui as diferenças também, além do dinheiro, porque o dinheiro aqui não tem nada a ver, há muito dinheiro a norte, não tem nada a ver com isso. Então, o sotaque pode ser uma coisa que nos diferencia uns aos outros e que poderá dar a entender uma classe diferente, vocabulário, a cultura,
o conforto em ambientes diferentes, sei lá, num ambiente mais elitista, como é que nos sentimos lá, a forma de argumentar, de conseguir dar-se argumentos mais complexos e até mais manipulativos, diria, haver a tal ironia sofisticada. Existe aqui depois vários paradigmas. Por exemplo, há pessoas que são extremamente académicas e que não têm uma grande capacidade de comunicar com os outros, há comediantes que são hiper perspicazes, há pessoas que são, sei lá, são muito cultas, mas depois só fazem merda, há, sei lá, cultas também que não têm qualquer tipo de inteligência emocional. Portanto, há aqui muitas misturas, mas que acho que esta ideia de capital cultural, capital social pode ser muito interessante para percebermos que outras duas fações existem aqui entre Anjos e Joana, sem ser só os limites do humor, ou os limites da mágoa, ou o que é respeito, ou o que não é. Existe também aqui uma espécie de desequilíbrio de capital, e também de interpretação do que é que acontece, sendo que ambas as partes têm a legitimidade para sentirem, para argumentarem, está tudo legítimo. E o que é que eu sinto? Eu sinto que os Anjos, por exemplo, ficaram famosos há muito mais tempo, onde o média principal era sem dúvida a televisão, e isso atraía um determinado tipo de público, hiper, mega, ultra popular, aquela malta que segue a televisão, que se sente acompanhada, que a família está toda junta em frente à televisão, e numa outra altura que não agora, em que a cultura urbana começa a movimentar-se mais para a internet, para os podcasts, não tanto para a televisão, mas mais para a rádio, aqui nos centros mais urbanos, e de um lado estão os Anjos, do outro lado está a Joana. Não quer dizer que podiam estar ainda mais separados, mas já existe aqui uma diferença clara, eu a coçar o nariz, clara de capital. E quando digo capital, mais uma vez, é para sublinhar isto, como se o dinheiro, dizer que são mais pobres ou não, fosse mais ofensivo do que dizer que são inteligentes ou não, que aqui não é a quantidade de inteligência, é o tipo de inteligência, está bem? Vamos! Quer dizer, há de haver muita gente a interpretar este vídeo de outra forma, mas, por exemplo, por curiosidade, fui ver quanto custa um bilhete de um concerto dos Anjos e de um espetáculo da Joana, e estão no mesmo range. Portanto, nem é os Anjos atuam para pobres e a Joana atua para ricos, não tem nada a ver com isso, é tudo entre os 25 e 40 euros. E o que é que acontece? Acontece que no caso da Joana, como tem um público mais urbano, mais digital, tem maior capacidade de aceitar ironia, consegue ter assim um humor mais contemporâneo, consegue controlar mais a narrativa. Eu sinto mesmo que existe esta desigualdade entre ambas as partes. E isto faz-me lembrar, por exemplo, quando, já não faço isto que agora estou mais ou menos bem da cabeça, mas quando me irritava de antes em discussões, em fóruns e coisas do género, quando estava a argumentar com alguém, não havia argumento possível porque estávamos os dois em situações completamente opostas, de um lado e do outro lado, então eu acabava por corrigir os erros ortográficos da outra pessoa. Isto é só uma ferramenta manipulativa e sobranceira de terminar com uma conversa ou de enxovalhar o outro, não é? É só ridículo, como uma pessoa que por dar erros ortográficos pensa menos ou pensa menos bem do que eu, não acredito que seja assim. No entanto, é uma forma assim meia snobinha de acabar com as coisas. Então queria deixar isto aqui. Por exemplo, outra coisa que eu gostava de falar é a questão de comer com talheres. É uma situação que me tem passado muito pela cabeça, que é a relevância que cada classe aqui de capital, cada grupo de pessoas com estes capitais distintos dá a saber comer corretamente com talheres. É interessante, porque essa é uma daquelas coisas que as pessoas geralmente dizem, depende da facção onde estejam, geralmente dizem que vai mudar por completo a inserção deles em determinado dizem. Eu estou a trabalhar, tenho que ficar aqui, estou a gravar. Obrigada, até já. Tentei. Em determinado contexto da sociedade, há quem diga até, se não souberes comer com talheres, vais ser sempre impostor num sítio mais elevado. Há outras pessoas tipo eu que é de gente, não há pressa.
podem aprender a comer depois. Eu acho que é importante sim, mas não me stresse com isso. E isto, mais uma vez, não é uma questão de quem é que está certo ou quem está errado, é o background de cada um, a importância que se dá e o quanto isso entrou dentro de nós, quanto é que faz parte de nós, quais é que são os nossos valores, essa tal cultura mais ou menos adquirida. Então pensei muito nisso. Pensei, por exemplo, a questão de saber falar inglês. Quem faz parte de determinado código social acha muito estranho que outras pessoas não saibam falar inglês, quando é normal que exista essa disparidade e cada uma tem as suas valências. Então pus-me a pensar nisto, que existe aqui uma desigualdade grande, não de merecimento, não de verdade, não do que seja, mas sim de capital, do tipo de discussão que cada uma das pessoas está a ter, e acho que isso notou grandemente no tipo de defesa das advogadas, na comunicação com a imprensa, mesmo na entrevista que foi dada a posteriori no Jornal Nacional. Nota-se, ou nas outras conversas que houve no Você na TV, nos 2 às 10, por acaso não sei bem o nome, estão a ver, já estou a fumar. Nota-se que há ali uma certa desvantagem em conseguir organizar pensamentos e talvez até dificuldade de acesso a uma melhor defesa, porque aquilo foi efetivamente desastroso. Mas saí de lá a pensar isto, que são duas coisas são pessoas completamente diferentes, com backgrounds completamente diferentes, públicos que se devem cruzar, claro, porque ambos são super populares, mas uns são mais populares e os outros são mais mainstream. Eu acho que essa pode ser a cena. Já agora, eu depois fui ver o que é que eu era também, porque no meio disto tudo fiquei, ok, Joana, onde é que te encontras? Na escala Anjo, Joana Marques, onde é que tu estás? E então, o resultado da Joana sugere um capital cultural relativamente alto, com forte capacidade de leitura social e observação de códigos culturais, mas sem grande tendência para elitismo intelectual, percebem? Sou humilde. Tem facilidade em circular entre diferentes ambientes sociais e culturais, combinando humor observacional e ironia e espontaneidade. Rainha. Por acaso eu tenho notado que me falta vocabulário e já num jantar dos amigos do Miguel neste fim de semana eu fui corrigida numa coisa que nunca achei que viesse a ser corrigida por um amigo do Miguel, a dizer: podes parar de mandar termos estrangeiros? Porque eu estava em overnanans, sobernanans, commonsnegans e pronto, e realmente estou assim. Mas nós nunca acreditamos quando as pessoas dizem isso, não é sem querer, eu não me estou a armar, mas não é por mal, é realmente a palavra que me vem mais rapidamente à cabeça e acho que tem a ver com o facto de eu andar a consumir demasiado conteúdo estrangeiro, que também é outra coisa que pode diferir a nível de capital cultural, e vou parar de dizer isto, que é se consome mais cultura estrangeira, mais cultura nacional, também tem a ver com isso. Eu estou a dizer isto das diferenças entre classe, entre estes grupos, mas eu estive quase a escrever um comentário de ódio. Viram? Hate comment, aqui não ficava muito melhor. Um comentário de ódio. E eu que sou uma pessoa que advoga há imenso tempo que não o faz, que não o quer fazer, mas estava no Reddit e aquilo também passa muito rápido de comunidade para foda-se, não é? Mas estava no Reddit e houve uma tipa qualquer que tirou uma fotografia ao quarto e o quarto era bastante sui generis, uma mistura de gótico com cor-de-rosa, com magenta, com não sei o quê, e ela disse: sejam honestos, digam-me o que é que transmite o meu quarto. E eu ia começar a dizer que estão a ver, já aqui nos olhos o ódio, que esse tipo de necessidade de afirmação de uma identidade que não necessariamente... Mas pensei, o que é que estás a dizer que ela tem falta de personalidade e que está a tentar compensar no quarto? Mas isto para quê? Dá a quem? Ajuda quem? O que é que se passa com o teu dia? Depois lá estive a ver que estava irritada, mas tive de fazer aqui um exercício que eu não estava à espera. Eu sou uma pessoa que até gosto de criar, eu sou incrível, não sei se reparam, que eu até gosto de criar situações absurdas para animar os outros, que é, hoje, animar, ou não sei, eu acho que foi engraçado. Hoje estava a sair do Pingo Doce, tinha 3 sacos de compras na mão, e então pus o papel do estacionamento, o bilhete do estacionamento na boca, e quando fui pedir ao segurança para validar, fiz assim,
dei-lhe o papel e ele, ok, tirou-me o papel da boca e depois para receber também pus a boca não sei o quê e ele deu assim constrangido o bilhete à minha boca e eu achei giro, houve uma velha atrás de mim, a velha atrás de mim que também achou imensa graça. O quê, filha? Há aqui algumas interrupções porque entretanto a minha filha chegou a casa e não costuma haver separação de água, geralmente aquilo que eu faço ela pode interromper, mas não é o caso e já me estou a enervar, Novidades, tenho uma novidade para vocês, vou atuar dia 10 de julho no Alive, estou muito feliz, é a segunda vez que vou atuar ao Alive, é sempre o momento quando recebo o convite, 10, acho que já está escutado, portanto quem vai já tem bilhete para ver Skunk Anansi e Foo Fighters, os concertos até agora dizem que Skunk Anansi é às 7 e Foo Fighters é às 23 e eu atuo ali entre as 8h30 e as 9, portanto em princípio quem for ver estes dois, que seria aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero ver, vai poder ver-me ao vivo no palco da Palco Comédia. Também vão ter Gilmário Vemba, Diogo Faro, Isabel Viana, Pedro Costa Rodrigues, Hélder Machado, Madalena Malveiro, Catarina Moreira a apresentar, Francisco Menezes. Estou muito feliz, até porque há 2 anos quando fui convidada também havia uma conferência de imprensa e eu estava muito nervosa, muito ansiosa, não sabia o que vestir, não sabia o que usar, não sabia se ia conhecer alguém ou não, desta vez nem pensei nisso, fui super bem disposta, alegre mesmo por lá estar, encontrei imensas pessoas, o Pires, o João Nuno, o Henrique, todos os outros comediantes que lá estavam, foi muito fixe ir, senti muito incluída e é giro ver como é que a vida muda em 2 anos e como é que pequenos passinhos de bebê nos podem levar muito, muito longe. Gostava de falar também de outra coisa, que é, tenho estado a pensar nisto e eu já penso nisto há muito tempo, mas expliquem-me, se houver médicos desse lado, que eu espero que sim, há aqui algum médico na sala, se houver médicos desse lado, expliquem-me. Então, uma pessoa vai ao médico, tem um problema. Até aqui, em princípio, está tudo bem, não, está tudo mal porque tem um problema. Mas o médico receita alguma coisa para a pessoa fazer, para tomar, prescreve alguma coisa. A pessoa toma, não resolve, não vai voltar ao mesmo médico, em princípio. Eu sei que aqui é importante ter um médico de família para ter sempre o historial, mas muitas das vezes não é isso que acontece. Não volta ao mesmo médico. O primeiro médico vai ficar a pensar que correu tudo bem. Não é? Que é o maior, porque às vezes existem médicos que têm esse complexo, não é? De superioridade, ou de Jesus Cristo, ou o que quer que seja, que eu fico a achar que como não têm feedback, fica assegurado que acertam sempre. Há uma pessoa que vai a uma primeira consulta com um médico arrogante, dificilmente volta para lhe dizer que não correu bem, ou até porque não gostou dele. Portanto, será que alguma vez os médicos ou até outros profissionais têm atenção à taxa de não repetição das suas consultas? Como é que se pode resolver essa questão do médico mau saber que é mau? A não ser só no trato dos clientes, porque às tantas consegue ver que ninguém volta a marcar consultas, não é? Se deixar de ter pacientes ou clientes, como se poderá dizer, acho que fica a perceber, não é? Se passado imensos anos não tiverem uma carteira de pacientes e tiverem exercido e estar num sítio até com boa distribuição de pessoas, não é? Em princípio, há de ser pelo menos o trato que não está a correr bem. Mas como é que um médico sabe nestas coisas, nestas pequenas coisas que depois não precisam de acompanhamento, como é que sabe que é mau? É que existe o Dr. House, que pegava no caso, não é? E só desistia do caso quando o caso já estava resolvido. Mas as pessoas estavam internadas, não podiam fugir, percebem? Agora, isto assim, como é que está a minha bexiga? Olha, isso é bexiga, nananã. O melhor é tomar isto. Ok, a pessoa toma e pensa, isto não resultou, este médico é uma trampa, não acredito mais nele, vou ter de ir a outro. Olha, isto afinal é bexiga quadrada. Espera aí, quadrada, resultou, não resultou, então vou a outro. Há imensa gente que anda de opinião em opinião, porque há tantas em que é que nós vamos confiar, honestamente? Para onde é que nós vamos? Porque se vamos a um primeiro médico que diz que é preciso operar, o segundo diz que não é preciso operar, isto agora 50-50 é o quê? Irmos a um terceiro? Existe sempre aqui um salto de fé gigante para atirarmos para a resposta que nos dê mais jeito, para a resposta que seja mais barata, para, se formos catastrofistas, irmos para aquela que é mais dramática porque achamos que merecemos dor e que as piores coisas nos aconteçam. Como é que se resolve sem conhecimento,
não é? Porque, ok, existe chat GPT, não sei o quê, inteligência artificial, perigoso, mas acho importante para nos ajudar a fazer perguntas, mas como é que se tem resolvido isto, não é? Daí se criarem marcas, não é? Daí haver o hospital privado este e aquele, de haver uma marca que parece que causa mais confiança na pessoa. Em princípio, se esta pessoa trabalha nesta instituição, tem currículo para isso, existem hospitais que mostram o currículo dos médicos, mas depois quando vamos parir, queremos ir para o serviço público porque é onde estão preparados para tudo. De onde é que vem o nosso sentimento de confiança em que, como e como é que os médicos também conseguem perceber quando erram? E será que nos dizem? Essa é outra coisa. Esse é um texto que eu estou a fazer, que é a importância de dizer que não se sabe. Tenho uma amiga que foi a uma consulta e disse: gostava de fazer isto, gostava de fazer um teste à intolerância à lactose, e a médica disse: olha, não sei se há. Não sei se há. Não sei. Se a minha amiga ficou: mas como assim? Não sabe. Primeiro, se não sabe, não deve dizer. Uma médica não deve dizer que não sabe. E depois, se não sabe, vai ver. E se não sabe e não vai ver, recomenda uma colega que saiba. Eu pus-me assim a pensar. Acho que sim. Acho que dizer não sabe e não haver follow-up, acho que é parvo. Porque não mostra grande interesse e envolvimento com a saúde do paciente. Eu acho que ser médico é uma daquelas coisas que se conseguir, tendo em conta a falta de condições que existe e cada vez mais, que exige uma espécie de um perfil pelo menos cuidador, um arquétipo cuidador, ou que se preocupe com os outros, pelo menos. E uma pessoa dizer não sei, encolher os ombros e continuar a trabalhar é esquisito. Mas eu acho importante dizer-se que não se sabe. Andamos todos aqui a fingir a confiança, não é? Andamos todos a fingir que sabemos aquilo que fazemos e há coisas que são mais técnicas e que se consegue, mas há outras que dependem de tantas variáveis que é normal que uma pessoa não saiba até experimentar, até provar. Por exemplo, segundo percebi, na psiquiatria há muitos diagnósticos que se fazem através do tratamento medicamentoso, que é se isto resultar é porque é isto, se não é resultar, não, porque não há um exame necessariamente para cada uma das doenças, tem que haver uma espécie de... Isto há de ter um nome qualquer, este processo. E, portanto, é engraçado esta forma como a sociedade lida com responder que não sabe, que é interessante que, se calhar, as pessoas, isto fazendo daqui, estão a perceber, fazendo aqui uma bolha, se calhar... Qual será, dentro destes dois grupos, das pessoas com mais capital cultural ou social, ou lá o que é, e que isto acho que é de um filósofo chamado Pierre Bourdieu, que sei que não li, mas pronto, tentei informar minimamente, quais serão as pessoas que têm maior dificuldade em admitir que não sabem? Eu acredito que... não sei, podem ser ambas, não é? Eu acho que as que têm mesmo muito capital social ou cultural, foda-se, é, por exemplo, olhem, o filósofo que eu vou entrevistar para a semana, sigam, é mesmo, vocês vão ouvir aquilo e vão pensar, pronto, se este senhor abrir uma seita, estou lá. E de certa forma já abriu, vejam que vale a pena. Mas um filósofo que tem um capital social mesmo muito, muito, muito alto, ele vai dizer que não sabe. Não é? Porque já deu a volta, um bocadinho como Sócrates, não é? Não esse, que só sabe que nada sabe. Já chegou ali a uma parte em que o não saber é mais interessante e até um bocado flex, não é? Dizer que não sabe. Depois, no meu caso, por exemplo, eu tenho de fazer um esforço grande por medo de parecer ignorante para dizer que não sei. Já viste aquele filme? Não sei. Conhece aquele ator? Não sei, acho que no sítio onde eu estou há assim, fica assim meio, não sei. Isto depende também nos contextos onde eu estou. Uma das perguntas que fiz neste teste foi como é que tu te sentes ao pé de pessoas mais cultas que tu? Se te sentes curioso, se te sentes inferior, se te sentes... Como é que é? E eu sinto-me curiosa, o que é fixe, mas não me façam perguntas. Aí eu fico no lodo, completamente no lodo. Mas acho que é giro isto dizer-se que não se sabe, até porque se não partirmos de uma premissa que não sabemos de alguma coisa, como é que vamos aprender algo? Não é a mesma coisa que eu chegar à escola com 6 anos e dizer se calhar é por isso que as pessoas dizem eu não ensinei o meu filho antes de ir para a escola a ler e a escrever, senão ele desinteressa-se. Pode ser interessante. Mas acho que, por exemplo, em relação à minha filha, aquilo que eu digo é, tento, de barriga cheia, dizer para ela não se preocupar tanto com as notas, porque aquilo que mais me orgulha, aquilo que eu mais busco
como valor, além de empatia, é curiosidade, que é uma coisa que me falhou muito, também por incapacidade de paz no meio envolvente, e portanto acho que isso já é um bem essencial acima do básico, e não conseguia chegar tão lá, mas a curiosidade é das coisas mais importantes, e acho que uma pessoa verdadeiramente curiosa não consegue chegar a uma certeza, a não ser que seja algo observável, matéria, não é? Pura. Reparem, posso afirmar com certeza, se for uma mergulhadora, que existe o peixe-palhaço, já foi fotografado o peixe-palhaço, mas saber na prática, sei lá, não sei, não sei, estão a ver, não sei, eu agora ia sendo apanhada na minha própria armadilha, que é nós termos noção de quando damos opiniões que elas estão restritas a uma bolha de informação, não é? Ou a bolha que nós temos e por onde caminhamos, ou há pouca informação que nós temos ou que achamos que sabemos. Nós temos que nos pôr em causa. Achamos que não saber é uma boa cena. Agora, num médico, eu acho que também é preciso haver curiosidade. Eu falo da profissão médica porque é a primeira coisa que me vem à cabeça, não é? Como é tão importante. Mas se alguém deixar de ser curioso numa profissão que requer investigação, vai ficando para trás, e de certeza que também paga por isso, quem paga por isso são as pessoas que necessitam desse serviço. Agora, para manter a curiosidade, como eu estava a dizer, preciso um ecossistema que nos faça sentir seguros, valorizados, que tenhamos os instrumentos necessários para nos mantermos curiosos. Vou terminar só aqui com algumas recomendações, além de vos dizer que chegou a minha velhice, não é tanto a menopausa não, mas no outro dia estava a jogar ténis e estava cheia de dores no pulso. E já joguei ténis, já joguei pádel e nunca tive aquele tipo de dores. O meu treinador até teve, não percebo, porque não dói aqui, não é cotovelo, não sei o que, não sei o que mais. Até que houve uma colega que disse, Joana, isso é capaz de ser computador. E eu reparei que, como nós temos o rato embutido no computador, eu edito vídeos, como vou editar este e tal, o meu pulso está sempre assim é para cima, não é? Assim está a um quarto para qualquer coisa, sabem? Está assim meio... E então estar assim sempre com o pulso, andar para a frente e para trás, eu fiquei completamente lixada, tinha choques no pulso, tinha dormência, e de repente pensei, eu se calhar não posso usar o rato do computador, vou ter de começar a usar um rato externo, e aquilo que eu realmente temia, que é usar estes tapetes de rato com uma almofadinha para pôr o pulso a dormir. A boa notícia, para além disto parecer totalmente idoso, é que funciona para caraças. Estou há uma semana com este tapetinho de rato e, menino, está maravilha. O meu pulso, sapatolas, castanholas, sapatolas. Estou bem contente. O que é que eu vos ia mais dizer? Tenho imensa coisa para vos dizer, mas já vamos em 37 minutos, quer dizer, eu vou editar, portanto se calhar vamos em 32 minutos, mas vou deixar o resto. Vou dizer que fui jantar com amigos do Miguel e que foi maravilhoso. Eu já tive uma psicóloga uma vez que me disse, Joana, tu se calhar beneficiarias mais de fazer terapia em grupo e não em terapia individual, porque uma pessoa quando faz terapia sozinha, depende da fase da terapia, mas refugia-se muito nos próprios problemas, analisa muito o passado, ela, e acaba por não saber o que é comum à atualidade, o que é comum às pessoas semelhantes, ou o que é completamente incomum, e lá está, comparar-se a pessoas com outro capital cultural, de saber sentir-nos gratos também tem a ver com ter, sei lá, consciência de outras realidades, não é? E isso foi giro porque, ao estar com as amigas de Miguel, começámos todas a desabafar sobre maternidade, a multiplicidade de papéis que temos de desempenhar no nosso dia-a-dia, e fiquei triste, porque estamos todas mesmo... está ali lixado, e somos pessoas privilegiadas, mas por outro lado fiquei contente, sabem, naquela do, é difícil para todas, não sou só eu que ando aí a esmifrar-me toda de cabeça e que estou aqui na headline e não sei o quê. Então... Eu que gosto de dizer muitas das vezes que não preciso de pessoas, não gosto de pessoas, de falar com pessoas sim, e de as ouvir também, mas se não tiver que sair de casa melhor,
Pá, fez-me muito bem, além de serem duas mulheres incríveis, que estou a adorar conhecer, apesar de já as conhecer para aí há 6 anos, mas estou a adorar conhecer cada vez mais, fez-me mesmo muito, muito bem ao coração e até para atribuirmos gravidade às nossas questões. Por exemplo, estávamos a falar sobre isto de sair de casa, estar com pessoas, e eu disse, pá, eu até recentemente, por mim, não saía de casa, não via ninguém, estava-me a borrifar, não apetecia falar com ninguém ao telefone, não apetecia não sei quem, não sei o que mais, e de repente uma delas abraça-me e dá-me um beijo na cara, e dá-me um beijo, e eu, realmente, isto que eu estou a dizer, para mim parece normal, mas é bastante evidente que eu estava lixada de cabeça. Pá, e é bom, ou uma vez partilhei com a Rita Camarneiro. Vamos ter novidades muito em breve do Banana Papai. Partilhei com a Rita Camarneiro, tinha sido super assediada no trabalho, assim, meio em tom de humor, e ela de repente, pá, tu tens de ir à polícia, isto não pode ser. E só depois, pela reação dela, é que eu me apercebi da gravidade daquilo que tinha acontecido, porque temos a tendência para normalizar as coisas, para as ultrapassarmos, não é? Ou então para contar, no meu caso é contar já com piadinhas pelo meio por alguma dificuldade de vulnerabilidade mas pá, é super importante falar com pessoas e não é só fazer terapia, como eu digo nos outros episódios, é também falar com pessoas e estou contente no geral. Coisas que vos queria recomendar. Queria recomendar-vos o solo do Jimmy Carr, acho que este Funny Business já é de algum tempo, mas é muito giro. Olhem, tem um ritmo bastante engraçado também, que faz lembrar o extremamente desagradável e também parte do espetáculo da Joana, que se ouve aquela musiquinha que eu vos disse, que ele, como é muito one-liners, o ritmo, one-liners são piadas de uma só linha, coisa rápida, sabem? Dá para ver muito bem a musiquinha dele e dá um espetáculo com pá, 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 é muito engraçado. Por outro lado, temos outra comediante que é a Taylor Tomlinson, ela é uma comediante incrível que acho que faz o Late Night, que era com o Conan O'Brien, agora não, já um ano ou outro, é com ela farta-se de trabalhar, é completamente workaholic e aí faz lembrar a Joana. Ela cresceu numa família, num ambiente cristão muito pesado, evangélico, muito, muito rígido, e então é interessado como este Prodigal Daughter, que está também na Netflix, ela vai falando sobre isso com uma calma maior, tem-se vindo a ver um crescimento e uma maturização da vida dela interna para falar sobre os assuntos, mas é giro ver que a diferença dela para o Jimmy Carr existe que os cenários que a Taylor utiliza para fazer piadas são mais longos e são mais de comparação e não tanto de setup punch, é mais e isto parece tarará. E parece tarará, e é tarará. Portanto, se gostarem de stand-up, provavelmente já virem, já viram, mas se tiverem interesse em conhecer mais, se gostarem de comédia, se tiverem chegado a este podcast sem consumirem stand-up comedy de todo e tiverem ficado porque eu sou muito fixe, pronto, aproveitem, vejam stand-up comedy, estejam a par disso, basta irem à Ticketline, escreverem stand-up comedy e aparecem imensos espetáculos, uns melhores do que outros, mas é como tudo na vida. E já agora, fui ver um concerto à Casa Capitão de uma rapariga chamada Latânia, é Tânia como escrevemos em português, Latânia. Ela é uma cantora maravilhosa, eu não sei bem falar sobre música, falta-me vocabulário, mas vou almoçar com a Markle em breve e portanto ela depois dir-me-á melhores palavras para descrever, mas só para dizer que amei vê-la em palco grávida. Uma rapariga magérrima, com uma barriga gigante, e aquilo fez-me, durante os 45 minutos ou uma hora do concerto, fez-me um bocadinho à semelhança de ver a Joana Marques em palco, que é, foda-se, somos do caralho, somos mesmo do caraças. E não quer dizer que os homens não sejam, mas porra, vão-se lixar, grávida, a atuar, a fazer o primeiro concerto internacional toda grávida, tipo, fogo. Não estou a dizer que as mulheres que estão grávidas e que não façam coisas ou que não sejam heroicas ou que gravidez não é doença, quando podemos perfeitamente sentir que é, não é por aí, mas olhei e pensei, fogo, nós temos gajos e miúdas na barriga e andamos para lá. Às vezes as pessoas dizem, gerar vida, a mulher gera vida. Pá, a mulher e o homem, mas está cá dentro, meu. Nós andamos
é como estar sempre a puxar pelo carro, sabem? Não mudar a mudança e estar ali no red line. Pronto, ia dizer red light, mas não é isso. No red line, pá, e ver uma mulher a cantar, a ser sensual, que é uma coisa que eu não consigo associar muito a gravidez, mas é a culpa também, a ser sensual, a sentir-se sensual, pá, não sei explicar, houve qualquer coisa aqui que desbloqueou em mim, um bocadinho como ao funk, também o brega funk ou o funk brasileiro que eu estou a aprender a dançar, que acho que me está aqui a unir o corpo durante vários anos e continuo a estar bastante dissociada do meu corpo, vejo como, nem o vejo, a maior parte das vezes nem o vejo, mas e está-me a unir, ver mulheres de uma forma apaixonada por aquilo que mostram, como são, principalmente quando são genuínas, não é? Quando já estão num sítio de paz, ou quando parecem estar, pelo menos, e vê-las com a beleza que isso tem-me feito olhar para mim com mais empatia e mais vaidade. Pronto, eu ia dizer isto não é sobre mim, mas quer dizer, o podcast é de quem? É vosso. Sigam, comentem, avaliem, partilhem e se tiverem ficado até ao final do episódio e tenham vindo só para passear por causa de qualquer outro episódio, sejam bem-vindos. Fiquem, está bem? Se não ficarem, olhem, até dia 10 de julho no Alive, porque devem ir ao Alive e eu lá estarei também. Para a semana, conversa com Nuno Nabais, filósofo maravilhoso e também dono da fábrica do Braço de Prata.